Ele existe e atualmente luta pelo seu espaço na sociedade. Saiba como o feminismo se apresenta nos dias de hoje no documentário que você assiste agora. Menina, garota, mulher, senhora. Seja lá a forma a qual nos referimos a elas, o sexo feminino merece respeito, admiração e reconhecimento. Eu acredito que assim, todos os grupos que são minoria, né, e que sofreram um preconceito, precisam estar de tempo em tempo reafirmando o seu posicionamento. Então, foi assim e é assim com os negros, né, ou em alguns outros lugares com os árabes, né, com as mulheres. Então, eu imagino que toda aquela questão da mulher reivindicar e conseguir votar, conseguir alguns direitos iguais aos homens, isso aí, né, a grande luta, a grande questão foi há um tempo. O que eu imagino que está vindo agora é uma reafirmação. Então, com essa liberdade sexual, né, que a gente está tendo agora, que não estou dizendo que é certo ou errado, que é bom, que é ruim, mas ela está acontecendo. Eu acho que vem junto essa necessidade de reafirmar de que a mulher, de fato, tem os mesmos direitos do homem, de fato, tem poder, tem capacidade para trabalhar como igual, para viver como igual. Eu acho que é mais uma reafirmação, sabe? O feminismo cresceu muito de tempos para cá e busca cada vez mais seu espaço na sociedade. Mas não basta apenas falar da boca para fora. Eu comecei a ler texto, eu comecei a sei lá, acho que apropriar mais disso mesmo. E aí, quando eu descobri que existia um movimento dentro da minha faculdade que acreditavam nas mesmas coisas que eu e que essa descoberta de que tem pessoas que pensam igual você é muito importante, assim, isso foi muito bom pra mim. E aí, a partir daí, eu fui, sei lá, descobrindo, revendo coisas em mim mesma que também eu questionava e foi assim que eu me interessei pelo feminismo. É preciso entender do assunto e ir além. São 3 vertentes maiores do feminismo, assim, Radfem, Libfem e Intersec, que é o coletivo Coralina. E assim, as feministas liberais, elas são um feminismo mais tradicional, assim, do começo da militância feminista, de Simone de Beauvoir e tal, que é um feminismo mais light, é um feminismo mais... Emma Watson na ONU, sabe? He for She. É um feminismo menos radical e que tem algum... Assim, é óbvio que a gente sempre fala com tendência, né? Eu acho que tem algumas incoerências, do mesmo jeito que o feminismo radical, que é um feminismo que fala muito sobre a parte da socialização das pessoas. E é uma luta transfóbica por causa disso, porque fala que os homens... que as mulheres trans foram socializadas como homens, então que elas são privilegiadas socialmente por causa disso. O feminismo intersec, ele defende o lugar de fala de cada um e o reconhecimento dos privilégios num discurso de que a sociedade é muito complexa e de que o sistema de opressão é muito complexo. Então, mesmo dentro do feminismo existem recortes sociais, meu feminismo não é igual ao feminismo negro, que não é igual ao feminismo trans, enfim. Então, na verdade, dentro do feminismo intersec, o papel dele é reconhecer o privilégio e ajudar as mulheres e dar o espaço para as mulheres poderem lutar por elas próprias e não ele falar, eu sou feminista, enfim. Essas são as 3 maiores vertentes do feminismo. Seguindo vertentes ou não, é preciso refletir, aprender e discutir. E foi dessa forma que coletivos e grupos organizados surgiram nas faculdades de São Paulo. Entrevistamos militantes de algumas das maiores universidades da cidade, cada uma com suas especialidades e forma de lidar com o assunto. Mas uma coisa todas têm em comum: o interesse cada vez maior pelas conquistas das mulheres na sociedade. Mas eu acho que o nosso dia a dia é uma militância, assim, diária, porque a gente encara com o machismo em todos os dias. Então, dentro de casa, ou toda vez que você sai para ir até a esquina e 1000 caras te assediam, ou dentro do seu grupo de amigos mesmo, isso é muito presente. Então, eu acho que eu tento todo dia desconstruir isso um pouco.
como eu posso, sabe? Eu acho que é muito difícil, talvez, você não encarar de uma maneira agressiva às vezes, mas tentando conscientizar mesmo. A gente conquistou isso, mas o preconceito ainda existe. Ainda existe machismo, ainda existe misoginia. A gente ainda tem os padrões sociais impostos pra gente desde pequena, mas a gente consegue... A gente, eu digo, nós privilegiadas, né? Eu, no caso, tipo, estudo numa faculdade particular, sou branca, tive todas as oportunidades de estudar na minha vida, então eu acho que desde sempre eu meio que lutava por isso, e daí, quando eu estava fazendo cursinho, eu acho, um pouquinho antes de entrar para a faculdade, eu comecei a me definir como feminista. No dicionário, a palavra feminismo é definida da seguinte forma: um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Por isso, fomos às ruas perguntar o que as pessoas entendem por feminismo e recebemos as mais diversas respostas. Então, eu não conheço muitas opiniões sobre feminismo, então eu não sei te dizer muito bem. Eu acho que hoje em dia as mulheres estão mais do que nunca tentando se colocar mais em situações que ela não tinha, tipo, oportunidade. E só que uma coisa que eu não acho muito legal é que tem lados e lados do feminismo. Tem pessoas que pensam, tem o feminismo extremo e tem o feminismo que, assim, é normal, tem que tomar cuidado com esse lado do feminismo extremo, porque realmente, tipo, isso, assim, tem mulheres que chegam a odiar os homens. Então, o feminismo, para mim, do ponto de vista de emancipação da mulher, eu acho excelente. Eu acho que é uma luta obrigatória de mulheres e homens, inclusive. Só que eu acho uma discussão muito complexa, porque o feminismo ele tem se desestruturado por causa das pessoas que têm assumido esse lado feminista sem saber o que a luta significa. Então eu acho que vale a pena sempre discutir e realmente ver a fundo o que a pessoa acha a respeito do feminismo antes de assumir. Feminismo, para mim, eu acho que o primeiro é uma coisa que é real e vale a pena lutar, mas eu acho que ultimamente tem meio que perdido o sentido, porque algumas pessoas acham que feminismo é ser melhor do que o homem, na verdade é ser igual, só que tem algumas mulheres que quando falam isso, ainda esperam que o homem pague a conta, ainda espera que exista um cavalheirismo. Eu acho que o feminismo agora está meio ambíguo, as pessoas não sabem o que é isso direito. É uma forma das mulheres se manifestarem, eu imagino, que, como elas chamam, a forma de elas se manifestarem que elas querem ser igual, ser tratada igualmente perante a sociedade em diversos aspectos. Para mim, feminismo ele é uma força que a mulher tem, um apoio que ela procura para ela poder se impor diante da sociedade, de uma forma geral. Eu acho importante em relação a defender os direitos, mas eu acho que está num ponto que já é bem extremista, assim, e eu sou contra que o pessoal já está generalizando tudo e não tem mais o meio termo. É 8 ou 80 e eu não sou a favor do feminismo. O feminismo é uma luta da mulher, é uma luta que já vem há muito tempo e eu acho que é uma luta que a gente precisa aceitar e todas as mulheres têm que ter a cabeça que é uma luta por elas e que vai construir um futuro melhor para elas. Eu acho que, por exemplo, os homens têm que apoiar o feminismo, mas tem que deixar que as mulheres que tomem conta e que saibam o que é melhor para elas. Quanto à presença de homens nas discussões, elas acreditam que é preciso uma certa cautela. Pois, para eles articularem o discurso feminista, é razoavelmente fácil. Difícil mesmo é fazer algo significativo. Hoje a gente entende que o papel do homem não é falando pelo feminismo. O papel do homem é desconstruindo o feminismo com os colegas. Ele precisa aprender, porque afinal de contas o protagonismo não é dele, o espaço de voz não é dele. A gente precisa de um movimento que fortaleça mulheres. Então o feminismo é para mulheres, né? Isso falando na minha concepção e na concepção de frente. O feminismo é para mulheres, é para empoderar mulheres. E os homens, se eles acharem que eles precisam contribuir, não é construindo o movimento, é apoiando, e apoiando não é dizendo como a gente tem que fazer uma coisa ou como a gente tem que deixar de fazer uma coisa, é falando com os outros caras, por exemplo, é desconstruindo dentro de casa, é desconstruindo no trabalho. Então os homens nas reuniões abertas, eles são bem-vindos,
A gente a gente chama de reuniões mistas. Então, nas reuniões de quinta-feira, pode ir homem, pode ir mulher. É até legal que vá homem, porque eles precisam ouvir, eles precisam entender, eles precisam aprender o que a gente está falando. O papel do homem no feminismo é se autoeducar. Porque a gente não é obrigada a educar homens. A gente faz um coletivo auto-organizado mesmo. A gente acredita que a gente acredita que assim, o feminismo é uma luta de todos e todas, mas que as reuniões elas devem ser auto-organizadas justamente pelo protagonismo da mulher, né? A mulher é a maior prejudicada, né, em todas essas questões, em todo o ataque machista. A presença de um homem é de fato algo que influencia, né? Pode intimidar, de uma certa forma, porque a gente não sabe qual a experiência que aquela menina tem com a figura de um homem. Então, acho que o espaço é para ser um espaço de encontro entre mulheres mesmo, assim. É um espaço para todo mundo se sentir à vontade e talvez não caiba. Assim. Se fortalecer mesmo, né? Assim. Fortalecer. Talvez essa seja a porta de entrada para o feminismo. Quanto mais o movimento ganhar força e apoio, mais chances elas terão de chegar aos seus objetivos. Mas, por enquanto, a caminhada ainda é longa. Eu acho que também a nossa vida como mulher mesmo é realmente uma vida de desconstrução a todo momento, sabe? Então a gente acaba sendo feminista na vida mesmo. Você é feminista para a sua sobrevivência na sociedade. Então você acaba atuando dessa maneira em todos os âmbitos, sabe? Isso é muito legal assim, de se ver. E quando você consegue uma desconstrução é mais legal ainda. É difícil profetizar, né? Porque é isso que eu estou falando, assim, por um lado, né? Se as mulheres estão ficando individualmente falando, cada vez mais consciente dos seus direitos, né? Talvez no futuro você não precise ter movimento feminista, no sentido de que talvez isso já esteja incorporado no próprio gênero. Então, acho que assim, elas vão ser sempre lembradas, né? Sempre lembradas pelo papel que elas cumpriram na história, né? Agora, por outro lado, se forças conservadoras, né, continuarem se aglutinando, o movimento feminista vai continuar tal qual. As bandeiras vão mudar, né? Quanto ao fim do machismo... Vai demorar bastante, mas eu acho que é com o tempo, sabe? Hoje a gente tem uma mulher presidente do Brasil. Então, existem mulheres importantes mundialmente, em posições importantes e conquistando espaço nos lugares. Então, acho que é mais assim, como existem os movimentos, é o tempo, sabe? Com o tempo a gente vai conseguir conquistar mais coisas e daí a gente vai olhar para trás e ver como a gente ainda era muito, muito ultrapassado, ainda hoje. Eu espero. Mas, não sei, eu acho que a gente teve avanços, assim, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, o fato da mulher estudar não era nem discutido. Então era já pautado que ela não ia estudar. E hoje ele também não é discutido, mas porque isso já é natural, assim. A gente não precisa mais discutir porque ele não é um problema, sabe? Tipo, ele já está resolvido. Mulheres têm direito a estudar. Mas muita gente fala, não, o machismo não existe mais. Não, as mulheres já estão trabalhando, as mulheres já ganham seu próprio dinheiro. Como se tivesse reduzido a isso o fato da gente, o machismo, né? Não. Eu não. Então, totalmente sincera, gente. Eu acho, assim, eu acho que atualmente, se você for ver, né? Eu, quando era criança, eu nunca tinha ouvido a palavra feminismo. E se eu ouvir, pra mim era uma coisa assim, lá das antigas. Um homem reconhecer. Pô, que difícil é fazer um homem reconhecer que ele é privilegiado. Porque isso eu acho que é o passo mais difícil. Porque se a gente conseguisse fazer todos os homens perceberem, você tem um privilégio por ser homem, sabe? Você é privilegiado por ser homem. A gente tava, tipo, meio caminho andado pra acabar com o machismo. Mas, isso é difícil demais, sabe? É a cultura que a gente vive. Eu tenho certeza absoluta que, como a Pan falou, eu não vou ver isso nem meus filhos, nem meus netos. Eu acho que é uma coisa muito a longo prazo. Mas eu acredito que talvez mude. Mudando ou não, a luta continua. Quem sabe sonhando, podemos criar um mundo melhor, mais igualitário e justo para todos. Porque se depender delas, desistir jamais será uma opção. Eu aposto que, assim, que vai chegar um dia que, tipo, minha neta, assim, ou minha filha vai chegar e vai falar, tipo, nossa, mãe, como você é careta, velho, você é muito conservadora, tipo, você é muito machista. E eu vou ficar, tipo, eu vou entrar em pânico, assim, tipo, como assim eu sou machista? O que eu fiz? Não,
Muita eu coisa gritei na faculdade, não. Eu acho que eu nunca vou dizer, tipo, o machismo pode acabar, mas eu vou dizer, tipo, o machismo pode diminuir. É uma desconstrução todos os dias. Sempre. Pra sempre na nossa vida a gente vai estar desconstruindo coisas enquanto o machismo existir. Look what they've done to my song, my heart. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing that I could do all right, and it's turning out all wrong, my heart. Look what they've done to my song. And look what they've done to my brain, my heart. Look what they've done to my brain. Well, they've picked it.